sacrifício mais agradável a Deus. A palestra hoje seria do Jefferson, né? E o Jefferson também está dodói, e aí eu vou substituí-lo essa noite, né? Vou ler a mensagem, então, que está no livro Rumo Certo, pelo Espírito de Emmanuel. E o tema da mensagem é Agressores e Nós. E aí depois nós vamos fazer a prece inicial. Quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos, intoleráveis. Entretanto, o Divino Mestre que tomamos por guia determina venhamos a perdoar-lhes 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, escoimando-o de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Como, porém, executar semelhante feito, compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais, reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, e situando-nos no lugar deles, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas, se estivéssemos em análogas circunstâncias. À luz do novo entendimento que nos reportará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Recordamos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência diante de nossas mesmas provocações, caiam na posição de adversários perante nós. Efetuado o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo na misericórdia divina, em favor deles e ao nosso próprio benefício. Então, à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas, antes de as perdoar para os nossos ofensores. E repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Vamos fechar os olhos e, nesse momento de prece, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e nosso amigo, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, ainda que seja virtualmente, mas dessa forma sabemos que Jesus faz da nossa casa uma extensão da casa espírita. E que assim, como quando nós estamos reunidos na casa espírita, os bons espíritos estão ali à nossa volta, preparando o ambiente, cuidando de tudo para que a gente receba as informações, para que a gente saia dali mais calmo, mais tranquilo, mais alegre. Da mesma forma eles fazem com o nosso lar nesse momento, levando a casa de cada um de vocês que aqui estão, como uma extensão da casa espírita, a visita dos bons espíritos, levando as bênçãos, a calmaria, a tranquilidade para o coração, né, a paz, a alegria que nós tanto buscamos. Agradecemos, Senhor, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor nos traz. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de trabalho e a oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. Muito obrigada, Jesus, gratidão. E que eu possa trazer o Evangelho essa noite tal qual o Senhor nos deixou, com alegria, com amor e com simplicidade. E que os bons espíritos possam me ajudar para que eu possa trazer o Evangelho e que todos vocês possam compreender. Que assim seja. Muito bem, então, para quem chegou depois do que eu comecei a falar, né? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos trabalhar os itens 7 e 8, que é o sacrifício mais agradável a Deus, né? E não tem como nós iniciarmos os trabalhos aqui dessa noite sem agradecer mais uma vez o convite da Casa Espírita Nosso Lar, né? Para falar do Evangelho aqui com vocês, né? O nosso coração se derrama sempre em gratidão, porque a oportunidade de trabalho são sempre bênçãos recebidas, né? E hoje nós vamos conversar aqui, então, né? Não só eu falar, mas se acaso vocês também tiverem algo para falar, pode participar, e depois ao final também podem perguntar, eu estarei à disposição. Nós vamos falar, então, qual é esse sacrifício que é mais agradável aos olhos de Deus, então. Hoje, quando eu estava aqui preparando a palestra, aqui, lendo algumas obras, algumas mensagens, para poder fazer algumas anotações para trazer para vocês aqui os estudos dessa noite, eu fui no começo do capítulo, e aí eu comecei a pensar assim, nas considerações iniciais, sobre a questão dos bem-aventurados, são os misericordiosos, né? E fiquei pensando assim, que nós falamos tanto em misericórdia, usamos essa palavra em diversas situações. Outro dia eu li uma reportagem em um jornal local, e embaixo tinha acho que umas 10 pessoas que escreviam assim, misericórdia, Senhor. E aí, né, eu fiquei pensando, será que essas pessoas sabem, né, o que é que elas estão escrevendo ali em cima? Qual é o significado da palavra misericórdia, né? Qual é o sentido dessa palavra, para que eles estejam ali embaixo daquelas informações do noticiário, escrevendo misericórdia, né? E também, por que Jesus, ele falava misericórdia e a relacionava com perdão? Porque nesse capítulo aqui, a maior parte do capítulo, Kardec trabalha aqui através dos bons espíritos, as mensagens de Jesus relacionadas ao perdão. Então, por que Jesus relacionava misericórdia ao perdão? A misericórdia, ela é um sentimento de compaixão que nós temos ao ver o sofrimento alheio, né? E acompanhado do desejo de acabar com esse sofrimento, fazendo alguma coisa para acabar ou minimizar o sofrimento da outra pessoa, ou de um animal, ou de algo assim, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Embora assim seja um exemplo triste, né? Desvirtuando assim da verdadeira misericórdia, mas é um termo assim comumente muito usado. Vocês já devem ter ouvido falar assim de tiro de misericórdia. Uma ocasião, assim, lá pela fim da década de 70, nós estávamos na fazenda, né? E aí uma onça atacou o cachorro de um arrendatário que tinha uma roça na fazenda do meu pai. E o cachorro ficou assim entre a vida e a morte. E não havia estradas, né? Era tudo muito difícil, não tinha como trazer esse animal para a cidade. E aí o peão, que era o dono ali do cachorro, né? Ele deu um tiro e matou o cachorro. E eu me lembro do meu pai falando assim, ele deu um tiro de misericórdia no cachorro, para que ele pudesse parar de sofrer. Ele estava ali agonizando, né? Então, esse tiro de misericórdia, né, ele seria assim, como se você, por misericórdia, né, pusesse fim a um sofrimento normalmente, tirando assim a vida de quem sofre com um tiro, né? Então, o nome desse tiro é tiro de misericórdia. E é exatamente por isso, né, porque é para poupar o sofrimento daquele que está ali agonizando, que está num sofrimento, que é inevitável a morte, né, é para poupar, então, de toda essa situação, que põe-se fim a esse sofrimento dessa forma, né. É uma triste desvirtuação, na verdade, né, de todo o ensinamento sobre misericórdia que Jesus nos deixa, mas é mais ou menos nesse sentido quando se fala tiro de misericórdia. E a misericórdia, Jesus também nos coloca como sendo irmã da compaixão, irmã da piedade e irmã da caridade. Então, como nós podemos relacionar a misericórdia ao perdão? Na misericórdia, há implícita a ideia de que, ao invés de usar de severidade para com o próximo, que errou e que está sob o meu poder, né, nós passamos a usar de compaixão.
Então, em vez de punir a pessoa, né, por exemplo, ou aplicar um castigo, ao invés disso, oferecer, então, a outra face, né? Oferecer a ela o perdão, ensinar a ela o caminho correto do que ela deve seguir, do que ela deve fazer. É mais ou menos isso daí. Por exemplo, alguém comete um erro e cabe a mim punir essa pessoa, né? E em vez de eu puni-lo, eu acabo por perdoá-lo. O perdão, ele não é um eliminador do sofrimento, não é exatamente isso. Se eu perdoo, eu não me vingo, né? E do mal que foi ocasionado. E também não prolongo o seu sofrimento. No nosso item aqui, que é o 7:8, né? A alusão é feita a respeito do sacrifício mais agradável a Deus. E qual é, então, o significado da palavra sacrifício também, para que a gente possa aqui entender aqui a mensagem que Kardec nos traz? Entregar algo de valor, algo que nós temos um certo apreço, né? A alusão, ela é feita a preço para que se possa alcançar alguma coisa. E que só se poderia alcançar com aquela perda daquilo que nos é valioso. Então, nós podemos lembrar, né, que a ideia de sacrificar alguma coisa para se alcançar um bem mais elevado, como nos traz aqui o texto de Kardec, né, esse sacrifício, ele materializado, ele poderia abrir as portas das bem-aventuranças. Esse era o entendimento do povo daquela época de Jesus, né? E na época de Jesus, os judeus, eles faziam sacrifícios a Deus. Era um ritual comum para eles. E eles imolavam os animais no templo para expiação da sua culpa ou para implorar o auxílio a Deus, né? Então, eles, ali no templo, havia animais que eram vendidos, então ele não levava da sua casa um animal, ele tinha que comprar ali no templo, havia esse comércio no templo, e as pessoas que eram mais pobres, elas faziam ali o sacrifício, às vezes de uma pomba, que seria o animal mais barato na época, e conforme o poder aquisitivo daquele que estava ali no templo e que queria fazer esse sacrifício a Deus fosse aumentando, ele também ia podendo comprar animais maiores. Segundo eu li, poderia chegar até um touro, né, que seria o animal mais caro ali para se fazer o sacrifício. Este animal, ele era entregue, então, a Deus, né, ali sacrificado em nome de Deus, né, como um pedido de perdão, né, ou no intuito de receber alguma ajuda de que a pessoa necessitasse. Veja que aqui, então, os judeus compreendiam, então, esse sacrifício como uma espécie de permuta com Deus, né? Eu te dou alguma coisa e você me dá outra de volta. Nós vemos, às vezes, ainda em uma ou outra religião, ainda assim, que ainda tem essa ideia de permuta, né? Nós vemos, por exemplo, em algumas religiões que acendem velas, né? No intuito, então, também de oferecer como se fosse um sacrifício e para receber algo em troca, né? E uma ocasião eu estive numa igreja no interior de São Paulo, quando eu adolescente eu estudava num colégio interno de freiras em São Paulo, onde as velas poderia comprar ali para ser oferecida ali em troca dessa permuta com Deus, né? Ou para se pagar uma promessa ou algo nesse sentido, velas que chegavam ao tamanho da pessoa que estava ali para comprar, né? Então, a gente, interpretando para os dias de hoje, nós ainda encontramos esses sacrifícios que ainda são feitos, né? E Jesus, conforme ele nos mostra no texto de Mateus aqui, que inicia os itens que nós vamos trabalhar, que é todo o item 7, né? Nós vemos que Jesus, ele respeitava a prática do sacrifício que era feito ali como uma forma ritualística, né, pelos judeus da época. Porque aqui diz assim, Mateus, no texto: portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, aí veja essa parte importante,
deixa a tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois retorna para apresentar tua oferta. Então veja que aqui Jesus, ele faz uma advertência. Se você chega ali ao pé do altar, né, naquela época, para fazer a sua oferenda, o seu sacrifício, mas você tem o seu coração ali um tijolo, né, de mágoa, de rancor, de ressentimento contra alguém, né, ele até fala assim, com teu irmão, deixa a tua oferenda ali ao pé do altar e volta e reconcilia-te primeiro, e depois você vem então cumprir com as tuas obrigações ritualísticas ali da religião daquela época, né? Então veja que Jesus, ele não veio destruir a lei. Ele sabia que estes cultos exteriores, que eram muito comum ali ainda naquela época, seriam gradualmente, pouco a pouco, destruídos, né? E uma vez que o homem ele dissertasse para a real situação entre o homem e Deus, esses cultos aos poucos iam desaparecendo. Jesus sabia também que se o amor ele brotasse no solo fértil do coração de cada um de nós, a ponto de alcançar a verdade das coisas que as atitudes eternas podem causar, né? Esses hábitos de sacrifício iriam se diluir através do tempo. Então, isso um dia iria se acabar. E hoje a gente praticamente não ouve falar dessa questão de oferenda de animais, né? Como se fosse um sacrifício, né? A gente quase não ouve mais. Acho que deve ter uma ou outra religião, mas a maioria já não aceita mais esse tipo de coisa, né? E Jesus, então, ele recomenda, né? Reconcilia-te com teu irmão, né? Primeiro vai reconcilia-te com teu irmão. Jesus ele traz aqui de uma forma bastante sutil, né? E bela, a seguinte ideia. A ideia de que eu sei que o sacrifício material ainda é importante para você, neste momento evolutivo que você está. Eu sei que você ainda não consegue se desligar desses rituais que a sua religião ainda exigem. Porém, antes disso, vai e faz as pazes com teu irmão. Perdoa, reconcilia-te, né? Então, Jesus, assim, de uma forma muito sutil, ele vai e faz essas recomendações, né? Se você ainda não consegue deixar de se afastar, de deixar de fazer, de seguir esses rituais, vai e faça. Mas, antes de fazer, reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Para que quando você se apresentar perante Deus, perante o nosso Pai, o teu coração não esteja mais com esse peso do rancor, esse peso do ressentimento. E Jesus, ele sabe que este é o sacrifício mais agradável a Deus, né? E que se nós temos que agir com misericórdia e destruir dentro de nós esse impulso forte de vingança, né? Abafar o desejo de justiça, né? Aqui justiça entre aspas, né? Porque não é qualquer justiça que agrada aquela pessoa que está em busca de vingança, né? Quando ela fala, eu quero que seja feita justiça, né? A justiça é a justiça que ela acredita que tenha que ser feita, né? É a justiça dela, né? Então, nós precisamos quebrar esse ciclo de ódio, esse ciclo de rancor, né? Esse ciclo de vingança. E este é o sacrifício, então, o mais agradável a Deus, é o sacrifício do Espírito, o de limpar o seu coração, a fim de que a comunhão com Deus seja de uma forma, então, verdadeira. Para que a gente faça essa comunhão de Deus de uma forma bastante honesta, né? De coração aberto, né? De peito aberto, né? Sem ter nada para esconder. E quando alguém nos faz um mal, né? O perdão, a gente ainda não consegue dar esse perdão de imediato, consegue? A gente fica ruminando um tempo, né? Relembrando o que aconteceu. Às vezes a gente fica pensando assim, por que eu não falei isso, não falei aquilo naquele momento, né? E cada vez que a gente vai rememorando aquele momento que nos causou aborrecimento, que nos causou dor, todos aqueles sentimentos ruins, aqueles sentimentos negativos vêm à tona novamente, porque a gente fica revivendo aquele momento ruim
que aconteceu. E vocês podem observar que é tão forte esses sentimentos que a gente sente assim até a flor da pele, assim, é diferente, né? A gente sente o peito novamente mudar, né? Os sentimentos, quando a gente vê, a gente está até falando sozinho e rememorando ali aquilo que aconteceu, né? Então, para nós, nesse momento, perdoar ainda de uma forma automática ainda é um pouco difícil, né? É necessário ainda esse tempo assim, de digestão do conflito entre o ceder o impulso de vingança ou de fechar as portas para aquela pessoa. É uma luta interna que a gente trava. Mas a doutrina espírita, ela vem nos ajudar com esse processo do perdão. Primeiro, porque ela nos traz as explicações relacionadas à reencarnação. Ela nos traz essa ideia de que todos nós que estamos aqui, nós já reencarnamos outras vezes e vamos reencarnar outras adiante ainda. Então, nós trazemos uma bagagem de sentimentos de outras reencarnações, bagagens de experiências que nós já vivemos, né, que nós já vivenciamos, nós trazemos conosco. Nós já nos melhoramos muito, porque antigamente uma pessoa nos fizesse uma raiva, né, um desaforo, nós já convidaríamos essa pessoa para um duelo ali na rua, né, e hoje em dia a gente já não faz mais isso, né. Então hoje em dia a gente já não faz assim, buscar a justiça com as próprias mãos, né? É algo que a gente já vê como condenável. Então, o que a gente faz? A gente, então, busca ou se afastar da pessoa para ruminar, né, esse processo até chegarmos ao perdão, ou então, né, nós buscamos, se é algo que a justiça possa resolver, nós entregamos, então, esse problema nas mãos da justiça, para que esses terceiros que não estão envolvidos diretamente no problema possam, então, aplicar a justiça dos homens. Ah, mas todo mundo, né, vai, então, ser submetido a essa justiça dos homens? Aqueles que a justiça dos homens não conseguirem alcançar, a justiça de Deus com certeza vai alcançar. E da justiça de Deus ninguém escapa, porque Deus nos conhece, né, por dentro e sabe quem verdadeiramente somos nós, né? Então, da justiça de Deus nada e nem ninguém escapa, né? E a doutrina espírita, ela nos traz também, então, além das explicações relacionadas à reencarnação, ela nos traz também uma lei que se chama lei de causa e efeito. E nos mostra, então, que a reencarnação relacionada com a lei de causa e efeito exprime, então, a verdadeira justiça. Porque a lei de causa e efeito é assim, aquilo que nós fizermos, né, ela vai causar um efeito. E nós temos que ser responsáveis e arcar com os efeitos das nossas ações. Então, se eu planto abacaxi, é abacaxi que eu vou colher. Não vai ser morango, não vai ser laranja, não vai ser outra fruta. Vai ser o abacaxi, né? Então, eu tenho que ser responsável e arcar com o resultado das consequências dos meus atos. E também as explicações aqui né, que a doutrina espírita vem nos trazer, ela nos mostra que nós sofremos hoje por parte de um processo educativo do espírito. Então, o que nós estamos sofrendo, o que nós estamos passando, que não há explicações nessa reencarnação, as explicações estão numa reencarnação pretérita, numa reencarnação anterior. E esse sofrimento, né, que a doutrina espírita nos explica, vai abordando exatamente essa lição do aprendizado. O que nós estamos passando aqui é necessário para a reeducação do nosso espírito. Então, há uma explicação lógica para tudo aquilo que está acontecendo para conosco, né? E se nós sofremos por intermédio de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, então serve para a gente refletir sobre se essa dor, qual é o indicativo dela, por que nós estamos, né, na mesma trajetória com essa pessoa, por que essa pessoa está nos causando alguma dor, algum mal, do qual nós não conseguimos nos livrar momentaneamente. Quem nos trouxe essa dor
vamos pensar que eles também está passando pelo mesmo processo de aprendizagem e de reeducação que nós estamos passando. É por isso que nós estamos convivendo com essas pessoas. Não é à toa, são vínculos já de outras reencarnações. E essa pessoa que nos causou essa dor, que nos feriu, por razões que às vezes a gente não consegue alcançar, que a gente não consegue explicar, né, por toda a sua totalidade, porque às vezes nessa reencarnação a gente não consegue todas as explicações, ele tem uma história também, uma história que muitas vezes ele também transgrediu as leis de Deus. Então ele também receberá a chance de se corrigir, né, e também de reparar o mal que ele fez. Então o mal que ele nos fez e que está nos aborrecendo, que está nos trazendo sofrimento, ele vai ter a oportunidade de reparar e de recompor o mal que ele fez, né? E assim como nós também recebemos chance de recompor e de corrigir o mal que eventualmente nós causamos a alguém ou até a nós mesmos, né? Naturalmente que essa forma de recompor e de corrigir, Deus analisa os agravantes, as atenuantes de cada um de nós. São histórias individuais, né? Não são 2 mais 2, são 4 para todo mundo no Espiritismo, né? É analisado caso a caso, Deus analisa caso a caso, né? As atenuantes, as agravantes, né? Se foi necessário a medida tomada, né? Se o fardo carregar, que a pessoa vai carregar é o ideal para ela, né? Nem 1 grama a mais do que ela precisa, né? Porque na verdade não é um castigo que Deus está nos impondo, né? Não é uma punição, mas sim justiça. É assim que a gente deve olhar e analisar. O perdão, então, para o espírita, né, para nós espíritas, ele vem do entendimento dessas questões, de que todos nós temos espinhos, né, é como se a gente fosse um porquinho espinho, todos nós temos espinhos, e que nós esbarramos uns nos outros no decorrer da nossa convivência, né, pelas estradas da nossa vida, e ocasionalmente nós arranhamos uns aos outros, né? Porque nós somos seres humanos, estamos ainda num processo de reeducação, num processo evolutivo, e ora nós acertamos, mas tem horas que nós erramos também. E quando nós erramos, vamos lembrar que os erros fazem parte do processo reeducativo e que muitas vezes a gente aprende muito mais com os erros, porque nós não voltamos a cometê-los, né? Mas nada passa despercebido a Deus. Quem saberia dizer os valores de cada um, né, os equívocos que comete, né, as dúvidas que nós ainda trazemos, né, as más inclinações que nós ainda temos, é só Deus. Só Deus que nos conhece de uma forma completa, né? E só Ele pode dizer se fomos aprovados ou não, se devemos passar de ano, como se fôssemos crianças na escola, né? Ou não, né? Não existe uma fórmula matemática. Só Deus nos conhece e só Ele pode nos dizer se nós estamos certos ou se nós estamos errados, né? Então, façamos da nossa parte, perdoando e tendo um pouco mais de compreensão com aqueles que nos causam mal, né? Travemos essa luta interna dentro de nós, através das nossas diversas justificativas que a gente tem para errar, né? E façamos esse sacrifício que Jesus nos ensina aqui no Evangelho, né? Deixemos a Deus tudo aquilo que compete a Ele. A tarefa dele é cuidar e educar dos seus filhos, né? E que a misericórdia seja o fator de comunhão entre nós e o Pai. Não compete a nós julgar, deixamos isso ao encargo de Deus. No Evangelho, no capítulo 20, deixa eu ver aqui qual é. No capítulo 28, que é um capítulo dedicado às preces, nós temos aqui a prece dominical, né, também chamada de Pai Nosso. E aqui Kardec vai, frase a frase da oração dominical, trazendo as explicações
e para que a gente possa compreender frase a frase, o que muitas vezes as pessoas repetem de uma forma automática, né? Então ele vai trazendo aqui, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aí o segundo, venha a nós o vosso reino, ele vai explicando. Terceiro, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Aí a quarta frase, dai-nos o pão de cada dia. Mas a quinta frase, Kardec nos coloca, perdoai nossas dívidas na medida que perdoamos aos que nos devem. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada infração que nós cometemos contra as leis de Deus, né, contra as leis divinas, Kardec coloca aqui que é uma ofensa direta que nós fazemos a Deus, né? Então é uma dívida que a gente contrai, porque a gente infringe as leis de Deus, né? E ele fala assim que cedo ou tarde nós vamos ser convidados a pagar. E ele fala assim, quando nós solicitamos a remissão, né, ou seja, o perdão de Deus, né, sob a promessa de nós nos esforçarmos e não contrair novas dívidas, nós devemos também nos esforçar e perdoar aqueles que nos ofenderam. Ele fala aqui, fizeste-nos da caridade uma lei expressa, né? Ele fala aqui que a caridade não é só de ajudar os necessitados, mas é principalmente do esquecimento do mal que nos é feito e no perdão das ofensas. Então, esquecer o mal que alguém cometeu contra nós e perdoá-los é uma das maiores caridades aqui, segundo Kardec, né? E aí ele vai indo aqui, depois eu quero que vocês leiam em casa. Aí depois ele fala assim, bendito seja vosso nome, Senhor, por nos ter ensinado que nossa sorte nos é irrevogavelmente fixada depois da morte, e que encontraremos em outras existências o meio de resgatar e reparar nossas faltas passadas, de cumprir nossa vida e que nesta não podemos fazer para nos adiantarmos. Então, caso nessa reencarnação a gente não conseguisse melhorar tudo aquilo que nós nos comprometemos antes de reencarnar, né, quando a gente foi fazer o planejamento reencarnatório, vamos supor que de 100% a gente conseguiu cumprir 20%, né? Já estamos no lucro, 20% já nos melhoramos. E os outros 80%, calma, né? Nós teremos outras reencarnações, onde serão dadas outras oportunidades para que a gente possa, então, recompor aquilo que nós erramos, né? Corrigir o mal feito e, enfim, quitar a nossa dívida com as leis divinas. Nesse livrinho aqui, Joana de Ângeles Responde, são perguntas e respostas também, um livrinho bem gostoso. Uma das perguntas é assim, muitas pessoas, que é a pergunta de número 25, muitas pessoas dizem-se incapazes de se concentrar durante uma simples prece ou oração. No entanto, guardam mágoas e ressentimentos por longos anos. Como combater mágoas e ressentimentos em nós? Às vezes a pessoa, algumas já vieram conversar comigo, né, no decorrer desses anos, pedindo assim prece, para que a gente faça prece por elas, né? E eu sempre tenho aqui uma caderneta aqui, ó, e eu sempre vou anotando os nomes aqui para fazer prece. Mas assim, eu vejo que muitas vezes a pessoa, ela fala que não está conseguindo fazer prece, mas ela não consegue esquecer, assim, as mágoas e os ressentimentos que ela traz, assim, de muitos anos. Ela consegue contar tudo isso com minúcias, se você parar para ouvi-la, mas ela não consegue parar para fazer uma prece. E olha só a resposta aqui que Joana de Ângeles dá. Ela diz assim, a mágoa pode ser comparada à ferrugem perniciosa que destrói o metal em que se origina. Normalmente se instala nos redutos do amor próprio, ferido, e paulatinamente se desdobra em seguro processo enfermiço que termina por vitimar o hospedeiro. Então, veja, esse processo, né, de não perdoar, ele adoece a pessoa que não perdoa, né? Chega ao ponto até de vitimá-la, porque esse processo de não perdoar e também de não se perdoar, né, não se conceder o auto-perdão,
chega a causar doenças físicas, então passa do emocional para o físico. E ela continua assim: de fácil combate no início, pode ser expulsa mediante a oração singela e nobre, possuindo, todavia, o recurso de, em habitando os tecidos delicados do sentimento, desdobrar-se em modalidades várias para sorrateiramente apossar-se de todos os departamentos da emotividade, engendrando cânceres morais irreversíveis. Ao seu lado, instala-se quase sempre a aversão que estimula o ódio, etapa grave do processo destrutivo. Muitas distonias orgânicas são o resultado do veneno da mágoa, que, gerando altas cargas tóxicas sobre a maquinaria mental, produz desequilíbrio no mecanismo psíquico, com lamentáveis consequências no aparelho circulatório, digestivo e nervoso. O homem é, sem dúvida, o que vitaliza pelo pensamento. Suas ideias, suas aspirações constituem o campo vibratório no qual transita e em cujas fontes se nutre. O teu ofensor merece tua compaixão, nunca o teu revide. Aquele que te persegue sofre desequilíbrios que ignoras, e não é justo que te afindes com ele no fosso da tua animosidade. Então, aquela pessoa que te causou mal, ela já está em desequilíbrio, em sofrimento. Mas, quando você não perdoa, você vai afundar com ele num pântano. Então, perdoa e rompe esses grilhões. Lembram daqueles filmes antigos de piratas, em que, quando a pessoa ia para o cárcere, eles colocavam na perna da pessoa uma espécie de algema, né, um grilhão, e havia uma corrente, e essa corrente tinha uma bola de ferro. Então a pessoa não conseguia correr, né, porque tinha que carregar um peso muito grande, ela ficava ali presa ali no solo com aquela bola de ferro bem pesada, né? Quando nós não perdoamos, é como se a gente tivesse atado a essa pessoa junto com aquela bola de ferro. Às vezes a pessoa já até nos perdoou, né, e ela segue o caminho dela normalmente, mas nós não conseguimos perdoar, então a gente fica carregando aquela bola pesada ali junto de nós, né? E aqui Joana conclui assim, ó: seja qual for a dificuldade que te impulsione a mágoa, reage mediante a renovação de propósitos, não valorizando ofensas nem considerando ofensores. Tinha uma trabalhadora na nossa casa espírita, no Allan Kardec, que já não está mais aqui em Vilhena. E ela nos contou uma história, assim, uma história muito bacana, que ela dizia assim, que era a terapia do perdão. Ela dizia assim que quando os pais dela se separaram, ela e a irmã, elas eram muito pequenas. O pai ficou com a guarda de uma irmã e a mãe ficou com a guarda dela. A mãe foi morar em um estado e o pai foi morar em outro estado do outro lado do Brasil. E as irmãs perderam o contato. E quando assim elas se encontravam eventualmente, havia uma espécie de animosidade entre elas, assim, certamente causada pelas impressões que os adultos passaram a elas, né? E essa trabalhadora, quando se casou, se tornou espírita, que o marido era espírita, e aí diz ela assim que isso sempre a incomodou, essa animosidade que tinha com a irmã. E aí o que ela fez? Ela fez a terapia do perdão. A terapia do perdão era assim, segundo ela nos contou, e eu já contei isso para várias pessoas, e quem fez deu certo. Ela começou a fazer o evangelho, e nesse evangelho, ao fim do evangelho, ela mentalizava a irmã. E ela mentalizava sempre a irmã, assim, ela de frente, oferecendo as mãos, dizendo a ela que, pedindo perdão, seja lá o que for, né, que esteja nos afastando, eu gostaria que você me perdoasse, que no seu coração não tenha mágoas, né, que você receba nesse momento as minhas vibrações amorosas, né, e ela ia conversando, assim, mentalmente com a irmã. Passado um bom tempo que ela já estava fazendo isso, ela disse que ela criou coragem e ligou para a irmã. E a irmã atendeu. Quando a irmã atendeu, aí aquela conversa, assim, tipo conversa de estranhos, né? Tá chovendo aí, sabe aquelas conversas assim, como é que tá? Ah, então tá bom, tá, tchau.
E diz que foram alguns telefonemas, era sempre assim, rapidamente falavam do tempo, de outras pessoas, mas delas não. Mas ela continuava fazendo o evangelho em casa e mentalizando. Até que um dia ela ligou e de novo se repetiu essa história, né? Tá chovendo aí, como é que tá? Aquela conversa assim, e aí ela desligou. Quando ela desligou, ela ligou de novo, e aí a irmã atendeu, ela falou assim, olha, eu te liguei de novo só para dizer que eu te amo. E aí diz que na hora, diz que ela bateu uma vergonha, assim, ela desligou o telefone. Aí a irmã ligou de volta, tocou o telefone e ela atendeu. Quando ela atendeu, era a irmã falando assim, olha, eu também queria te dizer que eu te amo muito. E daquele dia em diante elas passaram a conversar, né? Aquela animosidade se dissolveu. E aí a irmã veio até Vilhena e passou aqui um mês de férias, trouxe a filha para ela conhecer tudo. Né, então, assim, houve um perdão entre elas, de coisas que nem foram elas que causaram, mas as impressões dos adultos que foram passadas a elas, né? Então, o convite para vocês essa noite é que hoje, durante a prece noturna, né, que vocês forem fazer antes de dormir, que vocês possam despir o coração de vocês também de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento. E se ainda há dificuldade para se aproximar daquela pessoa da qual vocês ainda têm alguma dificuldade, né, alguma mágoa, algum pequeno nozinho nesse relacionamento, comecem a fazer então o evangelho mentalizando essa pessoa. E não existe remédio melhor do que o evangelho para o perdão. Então, essa era a mensagem da noite. Eu vou convidá-los a fechar os olhos para que a gente possa fazer a prece final. Vamos fechar os olhos e vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Vamos agradecer por mais esse encontro fraterno, esse encontro em que podemos estreitar cada vez mais os nossos laços de amizade. Agradecemos Jesus pelas pessoas que aqui estão, que nós possamos, Senhor, compreender o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos e levar, Senhor, esse conhecimento através da nossa postura de vida a todos aqueles que convivem conosco. E mais do que o Evangelho falado, é o Evangelho vivenciado. Jesus querido, rogamos que Tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, sobre os nossos familiares, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, mas principalmente, Senhor, sobre aquelas pessoas que pensam que são nossos inimigos, mas não são. Eles são, Senhor, nossos reeducadores. Que nós possamos, Senhor, essa noite, compreender que o nosso coração não foi feito para guardar mágoa e nem rancor, mas guardar coisas boas. E que nós podemos viver muito mais felizes e viver muito mais, né, em plenitude, quando nós guardamos no nosso coração a paz, conseguimos desenvolver as alegrias e tudo mais, Senhor, que quando Jesus aqui esteve, também nos exemplificou. Jesus querido, visita os hospitais através dos bons espíritos. Abençoa, Senhor, os profissionais da saúde que estão ali trabalhando incansavelmente. Visita, Senhor, cada leito dos hospitais da nossa cidade. Que os bons espíritos possam ali, através de um passe, ajudar na recomposição da saúde física e mental e espiritual de cada um que ali está. Abençoa, Senhor, aqueles que estão no lar dos idosos, aqueles que ali trabalham. Abençoa, Senhor, aqueles que estão no presídio da nossa cidade, aqueles que ali trabalham também. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão desempregados, que eles possam encontrar um trabalho digno e que possam levar o pão de cada dia à mesa da sua família. Visita, Senhor, o lar de cada um de nós essa noite, Senhor. E durante o nosso sono, o nosso desdobramento noturno, nós possamos encontrá-lo, Senhor, receber o Teu abraço amoroso. E que possamos ser encaminhados a locais de estudo, de trabalho, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um de nós. E que ao amanhecer,
nós possamos guardar a suave lembrança da tua presença junto de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Gratidão. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Se alguém tiver alguma pergunta, se algo não ficou bem claro, né? Podem perguntar. E se eu não souber responder, eu vou me comprometer em pesquisar e trazer a resposta para vocês numa outra oportunidade.